convite melhor. Ó, vinde, adoremos o nosso Senhor. Você pode se sentar. Boas-vindas para você também que está assistindo de casa, do carro, que está assistindo durante a semana. E o nosso desejo é que você encontre um lugar no seu coração, um coração com um terreno propício para a semeadura da palavra de Deus, para que o Espírito de Deus encontre um lugar propício para que Ele possa agir. E eu não sei como foi a sua semana, se foi uma semana bem natalina, como as decorações que a gente vê por aí, bem linda, bem perfeita, ou se foi uma semana difícil, complicada, com coisas, com quebra-cabeças difíceis de montar. Mas lembrando de Maria, de José, que receberam a visita de um anjo com notícias espantosas, com coisas difíceis para serem resolvidas, com viagens difíceis e dolorosas, com incerteza de onde é que nós vamos ficar, qual é o nosso lugar, vai haver lugar para mim, será que eu vou ser aceito? O que vai acontecer? Mas eu convido você à adoração, a estarmos juntos aqui diante do Senhor, na certeza de que terreno difícil, problema complicado, quebra-cabeça grande, é exatamente o que Deus precisa para cumprir os propósitos eternos dEle. Então você está passando por um aperto? Levante as mãos para o céu, vem junto, ó vinde, adoremos o nosso Senhor, porque Ele está fazendo algo novo, Ele está fazendo algo especial, e dessa dificuldade, desse desafio que está diante de nós, vai brotar propósitos eternos, propósitos lindos do Senhor. Você crê nisso? Então uma salva de palmas calorosa para o Senhor que está aqui entre nós, agindo. E fala comigo assim: Senhor, abre o meu coração, Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa ver e participar com fé daquilo que o Senhor está fazendo neste momento. É com alegria então que nós nos juntamos para adorar o Senhor nesse espírito, sabendo que Ele é mais, Ele é maior, Ele vê mais longe, Ele é poderoso, Ele é fiel e Ele cuida de nós. Você crê nisso? Então vamos ficar de pé mais uma vez e cantar. Ó, vinde, adoremos o nosso Senhor. Ananda. Recebe a adoração que nós ofertamos a Ti nesse momento, Senhor, porque o Senhor é digno, o Senhor é único, o Senhor merece todo o nosso louvor. Abre os nossos corações, Senhor, para que nós entendamos e vejamos e ouçamos o convite na voz suave do Seu Espírito, que enxerguemos as oportunidades que o Senhor tem nos dado de participar desse grande coro em meio às dificuldades, adoradores,
em meio aos apertos da vida, adoradores. Em meio aos desafios, nós encontramos tempo para parar e celebrar e festejar quem o Senhor é e o que o Senhor fez por nós. Te adoramos assim, te louvamos assim, nos abençoa assim e continua falando aos nossos corações. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Senta aí, gente. Tenho 2 convites especiais para você. Um é para participar com generosidade dessa época do ano. A Nanda mencionou, o inverno está chegando, está mais friozinho. E aqui ao redor, na nossa comunidade, nós temos um grupo de pessoas que precisa de calor humano e que precisa também de casaco de inverno. Nós estamos numa parceria com a Gaithersburg Elementary School, que é bem aqui pertinho. Eles têm quase 800 alunos, a maioria famílias de imigrantes como nós. Nós sabemos o que é chegar numa terra estranha e precisar de ajuda. E essas crianças de kindergarten, a 5ª série, estão precisando de casacos de frio. Vocês sabem, a maioria deles vem de lugares quentes do mundo. Eles nunca enfrentaram esse inverno. E eles vão enfrentar a maioria dessas crianças pela primeira vez nesse inverno. Então, se você tem um casaquinho, pode até ser usado, mas que seja novinho, que já cresceu, seu filho não vai usar mais. Lava, põe aquele amaciante cheiroso, pendura num cabidinho e traz bem lindo para cá. Nós vamos recolher aos domingos, vamos recolher nesse sábado de manhã e vamos durante o acampamento das crianças, o Day Camp, para quem está inscrito, e vamos recolher também no outro sábado, dia 18. Então, vem isso. Se você não tem, ou então se Deus tem colocado no seu coração trazer um novinho, vai lá, gente, 15, 20 dólares no máximo. O nosso alvo é alcançar pelo menos 100 casacos para entregarmos no dia 21 aqui na escola. Se você quiser vir para entregar com a gente, fala comigo, eu vou mandar os detalhes direitinho depois. Mas acima de tudo, ore por essas famílias. Como nós sabemos também, esse tempo de transição de uma terra nova, de um lugar novo, é esse tempo de aperto que a gente tem falado. É o tempo propício para a gente abrir o nosso coração, para que Deus faça algo especial, para que Ele nos salve, não só do frio do inverno aqui, mas para que Ele nos salve para a eternidade, para uma eternidade junta com Ele o tempo inteiro. Então ore por essas famílias. Nós entramos em contato com essa escola e perguntamos para a diretora: o que é que você precisa que a igreja que está aqui nesse lugar pode abençoar vocês? E ela falou: casaco de frio para a criançada. Então nós vamos abençoar essa escola assim. Quem está comigo nisso? Para orar, para comprar o casaquinho, para trazer, para lavar direitinho, trazer aquele que você tem lá em casa. Tão simples, gente. A gente pode abençoar alguém de forma toda especial. E Natal é isso, não é não? Não é receber, mas é dar. Foi isso que o nosso Pai fez por nós. Ele nos deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho amado, para morrer por nós, para passar apertos. E é isso que a gente vai fazer também, porque a gente quer imitar o nosso pai e o nosso irmão mais velho. O outro convite é um convite muito especial também. No dia 19 de dezembro, sem ser no próximo domingo, no outro, nós vamos ter o nosso culto de Natal. Mas vai ser um culto de Natal muito especial. Primeiro, porque vai ser num horário diferente. Vai ser às 10h30 da manhã. Segundo, porque nós nos reuniremos como uma congregação diferente. É a congregação toda de Jesus que se reúne nesse prédio. Então vai ser a igreja americana, vai ser a nossa igreja e vai ser a igreja hispana juntos aqui. E o desafio que o pastor Jonathan fez para a igreja americana, eu vou fazer para vocês também. A gente não tem como servir as 3 igrejas aqui no prédio, aquela festa, aquele almoço gostoso de Natal que a gente geralmente faz. Não dá esse ano ainda. Mas o desafio é: convida alguém
para vir para aquele culto com você e você sai para almoçar com esse pessoal. Ou melhor, encontra alguém aqui que você não conhece bem, da nossa igreja, da igreja hispana, da igreja americana, mais novos, mais velhos que você, eu não sei. O que Deus colocar no seu coração. Vai almoçar aqui pertinho, não precisa ser nada caro. Se você é daquelas quituteiras de mão boa, leva para sua casa, almoça junto. Algumas pessoas, vamos celebrar Jesus, e nada melhor do que fazer isso na comunhão do corpo de Cristo. Então, agasalhos nas próximas 2 semanas. Se você trouxe hoje, né? Alguém já trouxe hoje porque viu o anúncio nas mídias sociais, pode deixar ali na recepção. E nas próximas 2 semanas. E culto de Natal, 10h30 da manhã, vai acabar cedo, vai acabar bem na hora do almoço. Vamos celebrar e vamos festejar a comunhão de Deus, a comunhão de Jesus em nós. E a outra novidade que nós temos temos ali fora uma árvore de Natal, e é a árvore de Natal dos voluntários, que está sendo construída, dos voluntários do Ministério de Crianças. Então os jovens nos ajudaram a preparar um pouquinho nessa sexta-feira, as crianças trabalharam um pouquinho hoje de manhã. Então a cada domingo, a cada vez que você entrar no prédio, dá uma checada lá e ora por aquela pessoa especial que tem servido a gente em tempo de Covid, fora de tempo de Covid, o ano inteiro, servido generosamente. As nossas crianças nos ajudado a compartilhar Jesus com elas, numa linguagem que elas podem entender. E falando nisso, nós vamos ter o tempo de dízimos e ofertas que você pode fazer em casa, de onde você estiver, seja qual for o horário que você está acessando esse culto. Você pode fazer agora, trazer aqui, e logo em seguida nós vamos orar pelas crianças, nós vamos orar pela fidelidade do Senhor, nós vamos agradecer o privilégio de participar do que Deus tem feito aqui entre nós e do que Ele tem nos usado para fazer em alguns lugares específicos do mundo. Então, com generosidade, pense nessas 3 coisas, em como é que o Senhor quer que você participe, e aproveite também para dedicar os seus dízimos e as suas ofertas. Tudo é paz, tudo é amor, dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu, nosso Salvador é Jesus Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, cantam anjos lá nos céus, boas novas de perdão, progresso e salvação, prova deste amor, dá o Rei da paz. Pode cantar comigo? Rei de amor, deste mundo andou, vinde todos lhe pedir, que nos venha conduzir.
nós reafirmamos que o Senhor Jesus é a luz desse mundo. E nós te pedimos agora que nós vamos abrir a sua palavra, tanto aqui como lá embaixo com as crianças. Que o Senhor, através do seu Espírito, venha nos conduzir. Nos conduz a tua luz, Senhor. Obrigada pela oportunidade de participar do que o Senhor tem feito. E nos ajuda a continuar fazendo isso a cada dia, com fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Boa classe, crianças. Pastor Davi? Boa tarde, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma de nossas famílias, amém? Graças a Deus. É tão bom nós estarmos aqui, está uma tarde tão gostosa, onde nós temos separado esse tempo para louvar, para exaltar aquele que nasceu em uma humilde manjedoura, mas que muito tem significado aquele nascimento. Não era apenas uma criança, mas era alguém, como nós já cantamos, o Salvador desse mundo. Quem está com frio aí? Quem está com frio? Eu estou com frio, gente. Eu não sei porque. Eu saí de casa, estava mais quentinho, né? Mas parece que agora, na hora do almoço, não sei se o negócio... O vento aqui, ele é cruel e a gente acaba esfriando. Mas nós estamos começando agora, no mês de dezembro, uma série de mensagens, onde nós vamos tratar sobre o Natal. É muito importante o Natal e nós entendemos que não é apenas uma data. Não devemos apenas lembrar do Natal no dia, exatamente lá, naquele dia que nós o celebramos, mas nós queremos tratar sobre o significado do Natal. Muitas pessoas, elas aproveitam esse tempo para refletir um pouco, e aí dizem assim, o espírito do Natal é aquela coisa, que aí fazem alguma boa ação. É bom nós fazermos boas ações, é bom nós podermos ajudar aos outros, como temos agora a oportunidade de ajudar aquelas crianças com os casacos, enfim, é bom sim, mas isso não é tudo, isso não termina, não encerra em si o significado do que é o Natal. Então, no mês de dezembro, nós estamos buscando entender o significado do Natal, e vamos fazer isso olhando para a palavra de Deus. Sexta-feira passada, estávamos aqui na igreja, e havia um grupo de jovens e adolescentes. Se você é jovem, se você é adolescente, você está perdendo a oportunidade de estar conosco. E o próximo encontro é no dia 17. Se você não veio, venha, vai ser a celebração do Natal, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Mas nós estávamos aqui e foi perguntado a eles o que era o Natal. Eu pedi que colocasse uma foto e eles tiveram a oportunidade então de escrever em um quadro branco, não sei se vai ser possível ali, exatamente aquilo ali, e alguém colocou, o que é o Natal? Alegria, comunhão, celebração, gratidão, as luzes de Natal, os amigos e comida, esperança, felicidade, ser feliz, está ali embaixo, tem uma árvore ali de Natal, paz. Alguém colocou ali arroz com uva passa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem que gosta desse negócio aí de arroz com uva passa? Você gosta? Pô, Deus abençoe você, porque... Mas tá bom, mas tá valendo. Vê que é uma coisa muito pessoal, né? Alguém colocou ali Jesus, amor, a cruz. Sim, todos esses são significados, são elementos que acabam simbolizando o Natal, mas o que a palavra de Deus nos diz verdadeiramente ser o Natal? Essa é a nossa jornada, a jornada do Natal. E por isso nós escolhemos trabalhar essa jornada no livro de Isaías. Nós vamos falar sobre o Natal não olhando necessariamente num primeiro momento para os evangelhos que narram o nascimento de Cristo, mas vamos olhar para Isaías. E é interessante que nós vamos tentar fazer uma comparação, trabalhar lado a lado entre Isaías e os evangelhos, de modo a nós compormos o entendimento do que é o verdadeiro Natal. Então, nessa tarde, eu quero dar como título a essa palavra, a promessa do Natal. E para isso, vou começar no texto de Isaías, capítulo 7, verso 14, que será projetado. Isaías 7, 14, diz o seguinte: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará
Emanuel. Eu queria que os irmãos fizessem essa leitura, todos juntos, bem bonitos. Vamos ler? Por isso... Amém. Feche seus olhos. Senhor, nesse momento nós pedimos a Tua intervenção, pedimos o Teu falar aos nossos corações. Temos dedicado esse tempo a Ti e queremos que o Senhor haja diretamente em nossas vidas, que saiamos daqui transformados diante do Teu poder, diante da Tua palavra em nós. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, por que olhar para Isaías? Isaías, ele é um texto profético, é um dos profetas que estão registrados aqui na Bíblia. E como texto profético, ele tem como característica, talvez a sua principal característica, as próprias profecias. Alguns vão chamar de prédicas, alguns eles vão chamar de predições. Mas Isaías, então, como um texto profético, ele está profetizando num primeiro momento para aquele povo, naquele momento ali. Havia um contexto, nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto de Isaías. Mas dentro do texto de Isaías há alguns fragmentos, alguns capítulos especificamente, que tratam não apenas daquele contexto, mas são profecias que eram aplicáveis àquele momento, sim, mas que elas também teriam uma espécie do que nós chamamos de duplo cumprimento. Ela se cumpriu ali, mas ela também estava apontando para a frente. Havia algo além. E esses são textos que nós podemos classificar como messiânicos, porque estavam apontando diretamente para o advento, para a ideia do Messias. O tema principal de Isaías aqui é a salvação vem do Senhor. Isaías é o livro mais citado pelo Novo Testamento, é o livro do Antigo Testamento que é o mais citado no Novo Testamento. E é interessante que ele é escrito cerca de 690, 700 anos antes do nascimento de Cristo. Muito tempo antes, nós já podemos contemplar uma promessa, algo que era esperado. E se você for olhar, se você for fazer a leitura de toda a palavra, e eu sempre recomendo que você não leia apenas um livro ou um capítulo, o ideal é que você leia toda a palavra. E abra um parênteses aqui para aproveitar essa época de fim de ano, comece uma leitura de toda a Bíblia. Quem sabe ano que vem você consegue concluir a leitura de toda a palavra. Mas eu já tentei, tem problema não, tenta de novo, a gente consegue. A gente pode até pensar em caminhar juntos nesse sentido. Mas voltando aqui, então, no contexto aqui de Isaías, ele estava escrevendo para um povo ali na sua proximidade, que era uma época de grande opressão e caos. Não havia um tempo tranquilo, era um tempo muito complicado. Israel havia se deteriorado e Judá, porque nós estamos na época do reino dividido, Judá está em declínio. Então o que acontece? Do capítulo 7 ao capítulo 11, o reino do sul, que é Judá, aquele reino que tinha a capital em Jerusalém, e o seu rei aqui, ele é Acais, ele está diante da ameaça de ser invadido por uma coligação ou uma união entre o reino do norte e a Síria. Então havia ali uma expectativa de passar por um tempo muito difícil. Isaías então ele é enviado por Deus para garantir ao reino do sul que antes que essa invasão fosse possível, o reino do norte e a própria Síria seriam então atacados pela Assíria. Então Isaías ele está mandando uma mensagem, ou trazendo uma mensagem que é a do Senhor, que é uma mensagem de tranquilidade, entre aspas, digamos assim. Olha, não se preocupem porque o Senhor há de intervir, e é isso que nós vamos falar aqui hoje. Mas pensando num contexto espiritual, o reino do norte, que ele seria destruído pela sua rebeldia e maldade, ele é um exemplo para que o reino do sul, que ainda estava em declínio, que era Judá, ele não se desviasse, porque uma vez que ele mantivesse aquela descendente, uma vez que ele mantivesse aquelas mesmas práticas, ele fatalmente cairia como foi com o seu irmão, com o seu reino. Então esse é o contexto de Isaías naquele primeiro momento. Agora vamos lá para Mateus. Quando a gente chega em Mateus, na narrativa do nascimento de Cristo, nós vemos Maria, uma jovem que está prometida a José. O texto vai dizer que Maria era virgem. Mas Mateus capítulo 1, versos 22 e 23, diz assim:
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Maria, aquela jovem virgem que estava prometida a José em casamento, que ainda não o havia conhecido maritalmente, agora está diante de uma gravidez. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque o evangelista Mateus aqui, ele está linkando o que está acontecendo agora, 700 anos depois, com aquele fato, com aquela palavra que Isaías havia dado lá atrás, naquele contexto que era aplicável àquele povo. Mas, como eu disse, trata-se de um texto messiânico, então ela se cumpre ali. Você vai ver isso na história, mas ela também apontava para o Messias, e agora o evangelista está dizendo: olha, isso aqui está acontecendo para que se cumprisse o que foi dito lá atrás pelo profeta. Então, queridos, entrando agora efetivamente nos pontos dessa mensagem, de volta ao texto que nós lemos inicialmente, o texto diz: por isso o Senhor lhes dará um sinal e a virgem ficará grávida. Natal é tempo de milagre. Não havia e não há como alguém, naturalmente, alguém que não teve relação, alguém que, como o texto diz aqui, uma virgem conceber. Aqui a gravidez de Maria, ela é o cumprimento de uma promessa. A gravidez de Maria, ela está mostrando que é possível um milagre especificamente. O Senhor, ele age e intervém ao seu povo através de milagres. Se nós formos olhar para aquele contexto daquele povo lá atrás, diante daquela opressão, diante daquele caos, somente uma intervenção milagrosa seria capaz de mudar aquela realidade. Era necessário que houvesse um milagre. E a palavra profética aqui, ela começa: a virgem ficaria ou ficará grávida. Um sinal do Senhor, um sinal milagroso. Essa promessa é algo muito importante, porque nos lembra que milagres existem. Nos lembra que o Senhor ainda faz milagres. Nos lembra que o Senhor intervém a favor do seu povo com milagres. Algo que seria naturalmente impossível, uma gravidez sem relação. Foi o que aconteceu com o nascimento de Cristo. E assim foi também como a palavra para aquele povo lá de trás. Perceba que eu estou sempre fazendo esse paralelo. Olha, não se preocupe, porque o Senhor há de intervir com vocês. Se for necessário, Ele vai fazer um milagre. Aqui Ele está dizendo: olha, Ele vai fazer um milagre. Ele vai fazer algo que não é comum. Ele vai fazer algo que é diferente. Queridos, nós somos lembrados que Deus faz milagres. Quando nós olhamos então para o Natal não é meramente uma concepção humana, mas o Natal é um agir divino através de um milagre. Aquela criança, Jesus Cristo, ela é uma intervenção divina, um milagre em favor da humanidade, em favor da minha vida, em favor da sua vida. Certamente você já ouviu, como eu disse, a ideia de o milagre do Natal. Certamente você já ouviu a ideia do espírito do Natal. Pois bem, o verdadeiro milagre do Natal é uma virgem que engravida, é o nascimento de Jesus Cristo Salvador. O verdadeiro espírito do Natal é o Espírito Santo agindo e fazendo com que o milagre se torne material, ele ocorra. Esse é o verdadeiro espírito do Natal. Mas nós precisamos ser lembrados que Deus faz milagres, sim, para não perdermos a dimensão da nossa fé. Porque às vezes a gente vive uma dimensão tão humana, tão matemática, que a gente perde um pouco essa dimensão de que Deus pode fazer coisas impossíveis. Lucas 1,37 vai dizer que para Deus não há nada impossível. Talvez você esteja aqui nessa tarde pensando em algo na sua vida que parece ser impossível, mas eu te digo, para Deus não há impossíveis. Lembre-se, o nascimento de Jesus aqui, o Natal, ele nos mostra que Natal é tempo de milagre. Situações que não se resolvem, relacionamentos quebrados, desânimo, depressão, a transformação, a conversão de alguém. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é a necessidade do seu milagre. O Senhor sabe, mas para Deus não há impossíveis. A promessa do Natal nos lembra que Deus age, fazendo até mesmo o impossível em nosso favor. Mas Natal também é tempo de nascimento.
Queridos, é interessante que eu acompanhei a gestação e nascimento das minhas 2 filhas. Inclusive, eu estava na sala de parto. Eu recomendo aos pais que façam isso quando for possível. Participem. Eu estava lá. Mas, queridos, o nascimento é algo maravilhoso. O nascimento de uma criança é algo maravilhoso. É algo que nos enche de esperança. E para ver nascimento, não basta... o homem não consegue por suas próprias mãos fazer uma outra criatura. É necessário um agir de Deus, é necessário uma intervenção divina, é necessário um sopro divino para que aquela vida venha realmente a existir. Nascimento, então, é tempo de esperança. Eu me lembro de um cântico das crianças que diz assim: quando nasce uma criança, o mundo inteiro sorri. Quem lembra? Porque brilha a esperança de algo bom que está por vir. É isso mesmo. Uma criança sempre traz um sentido de esperança para as nossas vidas. Uma criança é algo muito bom. Então, Natal é tempo de nascimento, Natal é tempo de esperança. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 11, diz assim: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aquela criança que nasceria ali, e você depois pode fazer a leitura do nascimento, acompanhar a narrativa de toda aquela epopeia que foi a busca de um local para que aquele casal que estava ali em viagem pudesse conceber, pudesse ocorrer aquele momento. Mas aquela criança que está ali naquele local humilde, ela não era apenas um menino, mas ela era Jesus Cristo, o Salvador. Então nós devemos olhar para o Natal não como um tempo apenas de presépios, não como um tempo de compras, não apenas como um tempo de ceia, não como um tempo de arroz com uva passas, mas nós devemos lembrar que o verdadeiro Natal, ele aponta para a verdadeira esperança, esperança que é viva, esperança que é uma pessoa, esperança que é Jesus. Natal é tempo de esperança. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então aquela criança, meus irmãos, ela não, como eu disse, não era apenas uma criança, mas era alguém que trazia uma viva esperança. Esperança que está além das coisas que nós vemos, esperança que está além daquilo que nós pegamos, daquilo que é possível, a esperança que está além da nossa matemática, da nossa conta, mas é uma esperança para todo aquele que nele crer em algo celestial, em algo além, em algo maior, em algo que é maravilhoso. Natal é o nascimento daquele que veio nos dar esperança. Queridos, é tão fácil às vezes nós perdermos a esperança, porque como homens que somos, nós olhamos muito para o agora, olhamos muito para o que está ao alcance das nossas mãos, olhamos muito para o que as possibilidades dizem, mas o Senhor nos lembra no Natal que é possível, é preciso manter a esperança. Jesus Cristo é a viva esperança, Jesus Cristo é a única esperança. Natal é tempo de nascimento, como eu disse, nascimento de Cristo, a única e viva esperança. E Natal também é a presença de Deus conosco. Natal é tempo de milagre, Natal é tempo de nascimento, Natal é a presença de Deus conosco. Diz assim o texto que nós lemos lá em Isaías 7,14: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Olhando para aquele primeiro momento, para aquele primeiro contexto ali, para aqueles primeiros ouvintes, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina eternamente, Ele está dizendo assim: olha, eu não vou deixar o meu povo só, eu estarei com vocês. Natal nos lembra que a presença de Deus em nossas vidas é algo necessário e é algo possível. Natal nos lembra que nós não estamos sós. Deus não nos deixa sós, mas às vezes a gente que parece que quer deixar Deus de lado. E quando nós pensamos então, voltando para o aspecto messiânico do texto, Mateus
capítulo 1, verso 21 até o verso 23, eu já li esse texto, vou ler novamente. Ela dará à luz um filho, e você deverá chamar-lhe Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera ao profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Vamos repetir assim, ó: Jesus, Emanuel, Deus conosco. Vocês. Perceba que Jesus é o Emanuel. Jesus é a presença de Deus conosco. Jesus é aquele que significa, pelo seu próprio nome, salvação. Então a nossa salvação está na presença de Deus conosco. A nossa salvação, ela está em Jesus. O nascimento de Jesus, então, ele cumpre aquela promessa de que o povo do Senhor, ele não estaria só. Queridos, tem momentos que nós, como homens, a gente se sente meio só. Parece que tudo virou as costas para a gente, mas eu quero te lembrar, através do texto bíblico aqui, que o Senhor, ele não nos deixa só. E existe uma diferença, então, aqui a gente vê uma diferença importante, crucial. Aqueles que vivem com Deus e aqueles que vivem sem Deus. Aqueles que vivem sem Deus fatalmente vão experimentar tempos de solidão. Mas aquele que vive com Deus não há de experimentar a solidão, porque Deus não o abandona. Jesus é o Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Algumas semanas atrás, nós estávamos aqui no sábado, nesse mesmo local, preparando para o batismo, que seria no dia seguinte, quando aconteceu uma tragédia. E o batistério, então, ele derramou água para onde não deveria, e isso aqui estava tudo molhado. Foi necessário tirar esse praticável aqui onde eu estou, essas primeiras aqui, esses pallets, não sei o nome disso, mas esse praticável foi necessário sair. E eles precisavam, então, de homens fortes, porque isso aqui pesa. E na ausência de homens fortes, eu estava aqui. Tinha o Gideone, mas não tinha os homens fortes, porque uma pessoa só não conseguia levar um pedaço desse aqui. 2 até conseguimos. Eu e o Gideone conseguimos levar, meio que arrastando ali, com muita boa vontade. Mas assim é a nossa vida. Sozinhos, a gente depende unicamente da nossa força. Sozinhos, a gente depende unicamente do que nós podemos, das nossas possibilidades. Mas se nós estivermos com Deus, nós não estamos sós. Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos direciona, Ele é quem nos conduz. Então, Natal é tempo de nós lembrarmos que Jesus é aquele que está trazendo a presença de Deus a nós. Jesus é o caminho para o Senhor. Nós precisamos olhar para aquele menino, entender que não é apenas um objeto inanimado que fica ali num presépio, naquela imagenzinha bonitinha, não. Natal não é só tempo disso, mas Natal é tempo de nós lembrarmos que estava nascendo aquele que estava nos ligando, nos religando a Deus, aquele que estava nos colocando no caminho para estarmos com Deus. Certa feita, os discípulos pediram a Jesus que lhe mostrassem o Pai. Os discípulo era bom de fazer pergunta assim meio complicada, e Jesus algumas vezes ele dá até assim, olha, poxa, vocês não estão prestando atenção no que eu explico? Mas quando Jesus perguntado sobre o Pai, Jesus responde no Evangelho de João, capítulo 14, verso 9: quem me vê, vê o Pai. Aquele menino na manjedoura não era simplesmente um menino. Aquele menino na manjedoura não era alguém que se tornaria um grande estadista, um grande político, um grande militar, alguém que teria um grande poderio. Não, mas ali estava o próprio Deus nascendo. O Emanuel, o Deus conosco. A promessa de Natal nos lembra então que Deus não deixa o seu povo só. Deus está com o seu povo através de Jesus Cristo, e hoje Ele está conosco, o Senhor está conosco. Através de Jesus nós não estamos sós. Natal é a presença de Deus conosco. Natal é tempo de milagre, Natal é tempo de nascimento, esperança. Natal é a presença de Deus conosco. Então, meus irmãos, diante disso, qual tem sido a nossa atitude diante do Natal? Que essa possa ser uma reflexão que nós iniciamos hoje, mas ao longo das semanas nós possamos observar em vários elementos
qual tem sido a nossa postura diante do Natal? Será que temos adotado uma postura simplesmente consumista, uma postura simplesmente de imagens, de tirar fotos bonitas em locais bonitinhos, todo mundo agasalhado, e quando a gente está agasalhado a gente fica mais chique, não tem isso? E aí a pessoa gosta de postar, acho que o índice de postagens eu imagino que até aumente nessa época, não sei, podemos verificar isso, mas Natal não é simplesmente isso. Qual tem sido a nossa postura? Tem sido apenas essa, ou tem sido reconhecer que Deus é aquele que age em favor do seu povo, Deus é aquele que age até mesmo com milagres se for necessário, Deus é aquele que envia o seu Filho já como a verdadeira esperança. Obrigado. Envia o seu Filho já como a verdadeira esperança, aquele que vive, aquele que reina, e principalmente que nós não estamos sós, mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Senhor está conosco. Que essa seja uma realidade. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento para nós orarmos. Eu quero orar por você que precisa ressignificar o Natal na sua vida, como um tempo de esperança. Como eu disse, muitas vezes a esperança se esvai. Muitas vezes nós estamos fracos, cansados, mas o Natal nos lembra que existe uma esperança que está em Jesus. Talvez essa esperança ela esteja limitada por algum fator que você fale assim: olha, só se for um milagre. Então eu vou te falar, pode ser então, porque Natal é tempo de milagre. Pode ser, o Senhor Ele sabe de todas as coisas. Mas eu quero orar também por você que talvez não tenha tomado uma posição, uma postura diante daquele que nasceu, daquele que viveu, daquele que entregou a sua vida por nós, daquele que morreu por nós e que ressuscitou. Há alguém aqui nessa tarde que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Se há alguém, eu só quero pedir que você faça um sinal assim para que nós possamos orar. Alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, entendendo o verdadeiro significado do Natal como o nascimento de Jesus, o Salvador. Faça um sinal, mas nós vamos orar. Se você então precisa de renovar a sua esperança, se você precisa de um milagre, coloque a mão no seu coração, nós vamos orar. Senhor, nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai, crendo que a verdadeira esperança, o verdadeiro Natal, o verdadeiro sentido do Natal, ele não está naquilo que nós podemos ver, mas ele está além, está nas coisas celestiais, ó Pai. Por isso te agradecemos por Jesus. Muito obrigado por Teu Filho que veio para ser o Salvador, ó Pai. Muito obrigado porque através de Cristo nós temos uma viva esperança, porque através de Cristo nós podemos caminhar sabendo que não estamos sós, porque o Emanuel, o Deus conosco, Ele se faz presente em nossas vidas, ó Pai. Pai, agora aqueles que estão com a vida meio apreensiva, preocupados, atribulados, talvez sem esperanças agora, renova os corações, ó Pai. Traz de volta a certeza de que Tu és um Deus de milagre, que o Senhor é um Deus que intervém em favor do seu povo, e se necessário for, até com milagres é possível que o Senhor intervenha. Eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos em Tuas mãos. Intervenha segundo a Tua vontade, ó Pai, a Tua soberana vontade. E nós queremos Te agradecer, ó Pai. Muito obrigado, Pai, por Jesus. Muito obrigado pelo Teu cuidado nas nossas vidas. Muito obrigado, porque hoje nós temos uma certeza que vai além de tudo aquilo que nós imaginamos, que vai além de tudo aquilo que nós planejamos, pensamos, mas ela vai até a eternidade ao Teu lado. Por isso nós oramos agradecidos, ó Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. A gente vai cantar um hino que diz: grande é o Senhor. A gente vai cantar que queremos o Teu nome engrandecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele é e representa nas nossas vidas. Nós louvamos a Ele. Queremos o
Foi abençoado hoje, nessa tarde? Então vai embora. Sai hoje um pouquinho mais cedo, alguns minutos mais cedo. E sai com essa oração na mente: Senhor, como eu posso abençoar essa semana alguém no seu nome? Uma semana de vitória, de bênçãos, de paz e de muita fé para vocês.